Então, nós vamos dar continuidade, irmãos, à nossa série de mensagens sobre os encontros de Jesus. E de forma muito clara, irmãos, nós nos deparamos hoje com uma passagem bíblica extraordinária que apresenta para nós todo o panorama redentivo que nos envolve como povo de Deus. E eu queria iniciar trazendo aqui conclusões sobre esta temática de um comentarista e pastor, A.W. Pink, que é muito conhecido no meio teológico, e ele faz algumas perguntas introdutórias acerca desta temática. E as primeiras perguntas que eu queria trazer, segundo os escritos de A.W. Pink: o que devo fazer para ser salvo? Esta é uma pergunta interessante. Porém, esta pergunta me leva a outras perguntas. Não é? Salvo do quê? De que se deseja ser salvo? Do inferno? Ninguém quer ir para lá. O assunto entre Deus e os homens se resume em uma única palavra: o pecado. Queremos então ser salvos dele, do pecado. Portanto, qual o entendimento acerca de pecado que nós temos? O pecado é uma espécie, irmãos, de rebelião contra Deus. É se rebelar contra a autoridade de Deus. Podemos então concluir que, em segundo lugar, é a autocomplacência, ou seja, eu sou complacente comigo mesmo da vida pecaminosa que eu levo, de desobediência, de rebeldia acerca de Deus. Ou também o autocoitadismo frente ao que de fato nós somos, pecadores, seres caídos, seres que por conta do pecado, distanciado, nós estamos do Senhor. E Cristo precisou adentrar na nossa história para que este elo fosse agora restabelecido com Deus. Pois o que Deus tem como visão de nós pecadores é ira. Porém, a ira de Deus, ela foi apaziguada pela pessoa de Cristo. Mas observe que o pecado ainda é ser, irmãos, ignorantes, ou melhor dizendo, ignorar as exigências deste Deus, quando ele se propõe a um elo por meio do seu Filho Jesus. Pecado, irmãos, é de fato ser indiferente por completo ao fato de que nossa conduta pode ou não agradar a Deus, desprendimento acerca daquilo que Deus acha sobre a minha vida. Observe que diante desta realidade tão clara e latente diante dos nossos olhos, é um fundamento que se pontua neste entendimento. Antes que Deus salve uma pessoa, irmãos, o que é que acontece com a vida do homem, da mulher, logicamente? Ele convence este homem da sua pecaminosidade, pois do contrário não há uma conversão genuína. Conversão por conveniência não é conversão. Conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, ele é genuíno quando nós compreendemos que a nossa condição diante de Deus é de depravação total. Eu sou pecador e eu não tenho condições de mim mesmo, de me encontrar com Deus e receber dele a permissão da vida eterna. Quando o homem então ele se depara com esta realidade, seu coração entra agora em pânico. Eu preciso resolver com Deus o meu problema, porque eu sou pecador e sei que sem ele eu não alcançarei a vida eterna. Observe, irmãos, que contudo vamos pensar um pouco acerca disso. Quero dizer que o Espírito Santo então me faz sentir no coração que tenho estado a minha vida em rebelião contra Deus e que meus pecados são tantos, tão grandes, que temo haver transgredido tanto a ponto de ser lançado fora da misericórdia divina. Ao pensar nessas coisas, queridos, nosso coração de fato se quebranta ou permanece no autocoitadismo. Nós, de fato, quando olhamos para esta realidade que nos pontua como alguém que está em rebelião flagrante diante deste Deus que é santo, poderoso e grandioso, Criador de todas as coisas, nosso coração se quebranta ou não? Ou nós continuamos na nossa vida mesmo, do jeito que está e está tudo bem? Não nos lamentamos de nós mesmos por haver feito tão mal o uso das misericórdias de Deus? Será que, de fato, as bênçãos do Senhor que tem nos alcançado não me faz refletir acerca desta condição? Será que por haver abusado tanto do dia do Senhor que nos deu para contemplarmos
em adoração ao Senhor, nosso Deus? Será, irmãos, que isso não nos incomoda de haver, de repente, feito algo a dar um verdadeiro lugar aos nossos próprios pensamentos, em nossos afetos e às nossas vidas? Observe, irmãos, se não temos visto nem sentido isso pessoalmente, então atualmente, no estado atual, não há esperança para nós, não há nenhuma esperança, pois o próprio Deus disse em Lucas 13, verso 3, antes, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Porém, irmãos, de outra forma, se cremos ter chegado ao ponto onde o pecado é a nossa maior praga, onde sabemos que ofendemos a Deus, e isso é o nosso maior pesar no coração. Se de fato, ao olharmos no espelho, olhar para nós mesmos, e podemos sentir que a minha vida, ela de fato anela, é agradar e honrar ao Senhor, e que preciso urgentemente me lançar aos pés desse Senhor, temos esperança em Cristo, pois o salmista no Salmo 34, 18 disse, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, vírgula, e salva os contritos de espírito. Observe, irmãos, que diante desta realidade, Ele nos salva. Se estamos então prontos e dispostos a abandonar as nossas próprias armas de nossa rebelião contra Deus, negando a nós mesmos, estamos prontos e dispostos a nos inclinarmos ao seu senhorio e dependência dele, e dizer que ele de fato é o Senhor da vida, da minha vida, de entender que eu agora sou ovelha do seu pastoreio. Se eu entendo isso, o seu poder pode livrar de todo o sofrimento, de toda prova e tentação, pois 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 6, verso 2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Quando corações se quebrantam e compreendem que as suas vidas dependem unicamente do Senhor para ser salvo, entendendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Assim, queridos, cedamos diante das exigências de Deus, não como algo religioso, mas como algo prazeroso de viver uma vida que agrada ao Senhor. Que nós possamos, irmãos, dar a Ele o trono que há dentro do nosso coração, que nós possamos tirar o que tem reinando no nosso coração e deixa Deus reinar, que Ele reine no nosso coração completamente, que todas as outras coisas sejam acessórios, que nós confiemos, irmãos, confiemos na sua morte expiatória, na morte de Cristo, que cobriu a nossa iniquidade, que nós amemos ao Senhor, irmãos, com toda a nossa alma, e que possamos obedecê-lo com todas as nossas forças, e Ele certamente nos guiará até o céu, pois a sua palavra é quem nos garante isso. Portanto, queridos, diante deste panorama, o texto sagrado de hoje nos levará a uma cena horrenda, e nela nós queremos refletir com a igreja, que está em Lucas capítulo 23, e os versos do 32 ao 43. Por favor, abra sua Bíblia. Se tiver alguém do seu lado sem ela, compartilhe para que a gente possa ler. Pode ficar sentado como vocês estão. Lucas 23, do 32 ao 43. Diz assim a palavra de Deus: e então eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte,
O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos reis, o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus. Estamos sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Em outras versões diz: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, louvamos o teu nome, Senhor, por esta palavra. Senhor, que nesta noite, Pai, mais uma vez, o teu Santo Espírito, ó Deus, visite cada mente, cada coração aqui presente. Que não, ó Deus, por minhas palavras, mas pela tua palavra, possamos ser alimentados nesta noite. Que o teu nome seja exaltado, Senhor. Que o Senhor Deus nos leve, Pai, ao trono da graça, à compreensão pela iluminação do teu Santo Espírito, para compreender, ó Deus, aquilo que está registrado nas santas sagradas Escrituras. Ó Deus, vai adiante de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta ministração. E que a tua palavra, ó Deus, penetre, ó Deus, cada vida aqui presente. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do último encontro de Jesus. O último encontro de Jesus antes de sua morte. O ponto alto, então, desta narrativa, podemos observar que o texto nos coloca diretamente no Monte Caveira, ou Monte Calvário. E olhando para as três cruzes, o palco de horror, o palco de uma cena horrenda. E nelas estão o Senhor Jesus, o nosso Redentor, separado por dois outros homens, malfeitores daquela época, matadores, salteadores, pessoas marginais, homens que tiveram a mesma sentença igualmente pelos seus delitos e julgamento, na mesma condição de morte, pois todos três ali haveriam de morrer, inclusive os meliantes que estavam ali. A mesma oportunidade de reflexão da vida, eles dois tiveram diante daquele momento com Jesus ali presente. Observe, irmãos, que o mesmo conhecimento acerca de Jesus Cristo eles também tinham, pois falavam acerca de Jesus sendo aquele que operava milagres, que era poderoso e que salvava. E eles também tinham destinos diferentes. Nós podemos observar no transcorrer da leitura bíblica que houveram destinos espirituais diferentes ali, naquela cena, naquele momento. Foi naquele instante, então, irmãos, de profunda agonia, que os corpos dos três enfrentavam o sentir das suas forças indo embora. Eles sentiam então a dor física e o desfalecimento, percebidos então por suas mentes, que se misturavam àquela certeza de que o fim de suas vidas haviam chegado, ou estava chegando. Eles sabiam que não haveriam chance de sair dali, estariam mortos em pouco tempo, mais adiante. Mas ali, irmãos, um diálogo se estabelece a três. Aqueles homens, em uma determinada altura, agora passam a conversar, este diálogo que nós lemos aqui. Mas assim, Jesus no centro, o Criador, o Redentor, o Todo-Poderoso, o Deus Filho, se prepara então naquela condição de partida e se vê diante daqueles dois homens, um de cada lado. Rápidas falas então começam a surgir naquele diálogo, irmãos, e cosmovisões diferentes
dos malfeitores começam a ser expressados pelas suas próprias falas, e um veredito que houve, que proporcionou vida eterna para um dos malfeitores, ao sair dali, certamente adentrou com Jesus no paraíso de regozijo para todo sempre. Este é o cenário, irmãos, desta passagem. E observe que no verso 32 e 33, duas considerações importantíssimas eu queria destacar aqui. Pois o verso 32, que nós lemos já, e o 33, diz: e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua esquerda e outro à sua direita. E esse texto, irmãos, tem algo muito importante a ser considerado nesta noite. E a primeira coisa é que houve uma profecia acerca daquele momento. E esta profecia foi dita no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 12, a parte B. O profeta Isaías, mais de 700 anos antes daquele acontecimento, já estava determinado que Jesus haveria de morrer daquele jeito. E o texto de Isaías diz o seguinte: pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Ele foi naquele momento contado como 3 malfeitores. O julgamento terreno assim colocou Jesus naquela condição. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Foi o momento em que o Senhor, apesar de ser contado naquele momento como um dos malfeitores, ele também intercedeu. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. É uma referência clara acerca daquilo que já foi predito lá atrás e o acontecimento aqui da morte de Jesus. Segunda consideração que eu quero ter nestes 2 versos é que a crucificação de Jesus, irmãos, entre os 2 criminosos, é o cenário da redenção. E de forma muito clara, nós podemos observar que isso nos diz muito acerca da nossa salvação. Deus está nos dizendo algo através disso, irmãos. Jesus e aqueles 2 homens representam para nós algo que nisto Jesus é identificado com os pecadores. Ele está ali envolvido em meio a pecadores, mas também, irmãos, nós podemos encontrar que ao mesmo tempo aquela cena ela relembra a distinção de 2 povos, a distinção de 2 sementes, a distinção de 2 nações, a distinção de um povo salvo e de outro povo perdido, a salvação de um que se arrepende e crê e é salvo, e a distinção do outro que tem o seu coração endurecido na sua própria convicção. Observe que este diálogo, esta cena da crucificação, anuncia não somente este ponto que nasceu lá no Gênesis, quando o próprio Deus, ele dá a sua sentença, e fala sobre a semente da serpente e a semente da mulher. E nós podemos ver que a partir dali sempre são 2 povos, 2 pessoas, 2 nações, 2 grupos que um haverá de se arrepender e crer em Jesus, se arrepender de seus pecados, e o outro grupo que não está nem aí, está com seu coração endurecido, banhado de tantas teorias, de tantas ideologias, de tanta incredulidade e idolatria, que será incluído em um outro grupo. Porém, aquela cena tem também um fator escatológico, ou seja, do fim dos tempos. Quando nós podemos olhar Jesus falando em Mateus capítulo 24, verso 34, dizendo: olha, haverá um grupo naquele último dia, quando eu vier buscar a igreja, o qual eu vou olhar para eles e vou dizer: vinde benditos de meu Pai, representado pelo malfeitor, que se arrependeu, que reconheceu e que foi salvo. Mas também, em Mateus, no próprio capítulo 24, verso 41, há um outro bloco de pessoas, representadas por aquele incrédulo que ali estava na cruz, que Jesus então vai dizer, naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. E aí, queridos, observe que tamanha é a importância daquilo que aconteceu ali naquela cena. Lucas, então, irmãos, não mede esforços para caracterizar a morte de Jesus como sendo uma continuação do seu ministério.
uma continuação então daquilo que ele veio fazer aqui, que naquele último momento, a sua palavra foi ali espargida, falada, expressada, salvou alguém, mostrou ali que haveria uma continuidade de vida através daquele ato salvador. Observe, irmãos, que além do propósito da expiação e regeneração do seu povo, pelo seu sacrifício, cumprindo um plano perfeito, em que ele mesmo se coloca como oferta deste sacrifício, morrendo daquela mesma forma como de fato nós aqui lemos. No último momento de sua vida, irmãos, ele não hesitou em agir salvificamente com aquele homem. E isto nos coloca então agora, irmãos, em um palco pior ainda, uma cena daquela crucificação de zombaria à pessoa de Jesus. Os versos 35 até o 39, diz assim: o povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. E o verso 39 diz que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. E aqui, meus irmãos, 4 grupos de pessoas estavam naquele momento, naquele acontecimento, naquele episódio de cume, de ponto alto da nossa redenção, parte do plano. Ali estava o povo em geral, como nós lemos, estavam os governantes, as autoridades. Ali estava também os soldados e um dos malfeitores crucificados. Eufóricos então, porque Jerusalém estava em festa naquele momento. Era a época da Páscoa, estava muita festa e sempre havia de fato esse costume de haver a morte de alguém que estava condenado e a soltura de outro. Assim como foi com Jesus em capítulos anteriores. Barrabás foi solto, Jesus foi condenado no lugar dele. E assim, meus irmãos, dentro dessa festa e tanta euforia, naquela ocasião, zombaria acerca do Senhor Jesus, acerca de quem de fato ele era, começou então a desafiar, a salvar-se a si mesmo, a fazer algo que estava totalmente contrário ao plano, que o plano de fato era morrer, que até Satanás tentou tirar da cabeça de Jesus a ideia da morte. Não, o cordeiro precisava ser sacrificado. O cordeiro de Deus haveria de morrer para que, com o pagamento de seu sangue vertido na cruz, nós pudéssemos ter a salvação. E assim, meus irmãos, diante daquela zombaria, diante de todo aquele cenário, com risadas, quem sabe, zombarias é exatamente mangar, fazer zoar. O Rei dos Reis ali estava, olhando aquilo tudo. E apesar de sua inscrição lá na placa, que de fato transmitia a verdade, ele era de fato o rei. Era de fato. Um dos malfeitores, irmãos, viu, ouviu e não creu em Jesus Cristo. Nem no último instante de sua vida, que ele ali viu, ouviu e não creu. Quantos irmãos no nosso tempo têm se comportado tal qual? Têm ouvido, têm visto a ação de Deus soberana, atuando, trabalhando na vida de tantos, aqueles que estão próximos de nós. Quantos então, irmãos, têm tido a oportunidade? Vejam que situação horrenda, corações endurecidos, buscando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, buscando um ser cristão de fachada, buscando um estilo gospel de viver, desprovido de qualquer compromisso com o Rei dos Reis, indo em busca de uma igreja evangélica
para viver o chavão. Pare de sofrer. Venha ser rico, venha ser próspero. Você foi feito para ser cabeça, para não ser cauda. Você é o cara, você é tudo de bom no mundo. Isso não é evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Isso não é lei do engano. São corações endurecidos e incrédulos quanto à palavra de Deus, porque a tônica do evangelho é o amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. São corações que precisam ser quebrantados, que precisam ser regenerados, que precisam ser arrependidos de seus próprios delitos e clamar pelo nome do Senhor Jesus, como o homem, o outro malfeitor clamou aqui naquele último instante. E você, meu amigo, que aqui se encontra, e você que é da igreja também, porque nós sabemos que existe a igreja visível, que é a que nós vemos, mas que quando Cristo vier, Ele haverá de recolher apenas a igreja invisível aos nossos olhos. São aqueles que de fato se arrependeram de seus pecados, são aqueles que de fato vivem de acordo com a vontade do Senhor, como falamos na introdução, que tem em seu coração o desejo e o anelo é de adorar a Deus, de honrar a Ele, de ver em si a pecaminosidade que fere, que rasga o coração, de quando falha, quando sabe que errou, sente na alma a tristeza, como foi dito hoje de manhã na escola dominical, por uma ação do Espírito Santo. Esse sim faz parte da igreja invisível. E se você nos visita aqui, preste atenção. Do jeito que aquele malfeitor teve a sua última chance de ver, de ouvir e de crer, não quis, zombava de Jesus e disse: tu não é o Senhor, tira da gente daqui, livra a gente. O intento dele não era salvação, o intento dele, ele não estava entendendo, era nada. E aqui é um alerta para você, pois a nossa vida, ela está tal qual a daquele crucificado. Nós não sabemos daqui a um minuto o que vai acontecer. E quando daqui partirmos, não haverá mais revisão. Quando daqui partirmos, não tem mais segunda chance. Aí agora é com o Senhor. Lugar de sofrimento ou lugar de paraíso, para aqueles que se arrependem e crêem em Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, o verso 40 ao verso 43, podemos encontrar um desfecho extraordinário. Queridos, o verso 40 diz assim, até o 43: porém, o outro malfeitor, o outro arrependeu-se, porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. E aí acrescentou em sua fala: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, observe, queridos, que ao chegar neste ponto, é notável, irmãos, o arrependimento do ladrão, daquele malfeitor. É notável. Nota-se nesta expressão que ele sabia de quem se tratava Jesus. Esse texto de reino, esse texto que ele fala: entrar no teu reino, lembra-te de mim. Esse texto foi concebido momentos antes, na trajetória de Jesus, que não é narrado aqui.
Não foi no momento da cruz. O momento da cruz foi um momento culminante no expressar da crença daquele malfeitor, de ver a sua situação, findando-se a vida e tendo a oportunidade de, estando ao lado de Jesus, tratar da sua vida espiritual naquele último momento. E aí, queridos, é de fato notável o arrependimento daquele ladrão, a sua preocupação com a maldade do seu companheiro em insultar a Cristo, quando disse: você nem teme a Deus? Disse ele, vendo que estamos na mesma condenação. Esse bloco que lemos, irmãos, também foi o pleno reconhecimento do seu próprio pecado. Nós estamos aqui porque o pecado que nós fizemos, estamos merecendo o que estamos vivendo aqui. Sabia e reconheceu a vida pregressa de seus atos pecaminosos. Observe, irmãos, que aquele homem malfeitor que se arrepende, em meio àquele espetáculo de incredulidade e zombaria à pessoa de Jesus, o único criminoso percebeu a diferença entre a sua culpa e a inocência de Jesus, quando disse: ele não fez nada de errado, ele nem mal ele fez, mas nós merecemos. Ele sabia, ele tinha este conhecimento, assim como todos nós aqui presentes temos este conhecimento acerca da nossa condição de vida, acerca daquilo que nos aguarda, na esperança da glória que nos aguarda, irmãos. Nós sabemos, queridos, acerca do Senhor Jesus, assim como aquele homem também. Foi, irmãos, a fé no poder e na vontade de Jesus Cristo para salvá-lo, que naquele momento ele se voltou para o sofredor crucificado, que falou: Senhor. Ali ele declara a sua crença na pessoa de Jesus, e sabia acerca do reino. Ele não ia falar de reino sem saber o que é isso. Observe, irmãos, foi a oração em que, no momento que ele exclama a Jesus, quando estava ali pendurado na cruz, e mesmo então pediu-lhe que o Senhor lembrasse da alma dele. Muito diferente de tantas igrejas evangélicas, que é uma vergonha, que vem com um texto: dê uma chance para Jesus. Dá a chance para Jesus? Será que Jesus ele está pedindo, é um pedinte? Será que ele veio aqui mendigar almas, pessoas? Não. É o contrário. Quem precisa de Jesus era o malfeitor. Senhor, lembra-se de mim, lembra-te. Jesus não estava lá dizendo: meu filho, você não quer ser salvo não? Se entregue para mim. Não tem essa passagem na Bíblia, não existe. É o contrário. Não existe apelação, irmãos. Jesus, ele é o Rei dos Reis, é o Redentor, ele é o Salvador. A nossa vida, o nosso coração é para dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida pecadora. Senhor, eu quero te agradar, eu quero te servir, eu quero bendizer o teu nome, eu me arrependo dos meus pecados e quero viver debaixo do teu senhorio. Eu te reconheço como pastor da minha vida, como Senhor da minha vida. Eu quero isso, Senhor. É assim que funciona, e não o contrário. As pessoas ficam pegando na mão na hora do apelo ou da apelação, puxando pelo braço, pela mão: vamos, hoje é a hora, hoje é a hora. Não. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, como foi dito hoje de manhã na escola bíblica dominical aqui. É quando o Senhor ele tem um chamado eficiente, um chamado no nosso próprio coração, que gera convicção, como fez na vida de muitos aqui. É dessa forma, irmãos, e aqui está muito claro. E ele pede para que o Senhor lembre dele: Senhor, lembra-te de mim. Foi então, irmãos, em último lugar, que podemos ver ali a humildade daquele homem que implorou para ser lembrado pelo Senhor.
Ele mesmo menciona, não menciona nada especial, nada, merecimento algum, um homem que viveu até a sua prisão, fazendo tudo quanto não presta. E naquele último momento, no último instante, ele faz um apelo último: Senhor, lembra-te da minha alma, quando o Senhor entrar no seu reino. O suficiente, irmãos, para que o Senhor de fato olhasse para ele e dissesse: ainda hoje, não é amanhã, é hoje. Estes 6 pontos que nós falamos acerca desta cena, irmãos, devem ser sempre lembrados em relação ao ladrão penitente. Seu tempo foi muito curto para dar provas de sua conversão, é bem verdade. Não deu tempo de passar pela sala do discipulado. Não deu tempo, irmãos, moldar a forma de se vestir, ou sei lá, seus comportamentos. Não deu tempo para nada. Não deu tempo, irmão, nem tomar um banho. Estava crucificado e ia morrer ali, ser retirado para ser colocado na sepultura. Não deu tempo, irmãos, de ser batizado. Nem deu tempo da oferta, não deu tempo de participar da ceia. Não deu tempo de nada. Observe, irmãos, que esse poder soberano se estabelece de tal forma, quebrando esses paradigmas e dizendo não que essas outras coisas todas que nós falamos aqui não sejam importantes na nossa caminhada. É bem verdade, mas naquela ocasião não deu tempo. E não foi nenhum empecilho para que o Senhor salvasse aquele homem. E muitos dizem assim: tá, fulano passou a vida toda bebendo cachaça, fazendo tudo quanto é errado, agora no fim da vida é crente. E é isso mesmo. E é crente mesmo. Chegou o tempo de arrepender-se, deu tempo. O Senhor preservou, resgatou, foi lá e trouxe. Venha para cá. Meus irmãos, é a obra redentora do Senhor. É aquele que pega o nosso passado e não se lembra mais, que diz que aquele que está em Cristo agora, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor é um Senhor regenerador, que transforma a vida do mais vil pecador. Assim, queridos, o tempo que ele tinha foi bem aproveitado, pois ele não perdeu aquela chance. E, meus irmãos, foi suficiente para que ele demonstrasse ali a sua confiança em Jesus. O homem creu que Jesus não seria aniquilado por conta daquela morte física, mas que ele está indo para o seu reino celestial. Aquele homem tinha convicções plenas do modus operandi de tudo aquilo que o Senhor pregava, para que ele tivesse aquela chance. Será que nós vamos ter essa chance? Aqueles que ainda não se renderam em arrependimento ao Senhor Jesus? Será que você vai ter essa chance? Será? Será que você vai ter a mesma oportunidade? Reflita nesta noite, meu amigo, minha irmã, minha amiga, reflita nessas palavras, pois nós estamos falando aqui de coisas extremamente importantes e relevantes para a reflexão de uma vida que caminha nesta vida e que se apresenta como o Senhor Salvador, que salva a alma do pecado pelo sacrifício dele na cruz. Observe, irmãos, a caríssima resposta de Jesus naquele momento, resposta cara, valiosa, ouvida da boca do Rei dos Reis, perto, naquele momento. Lhe assegurou que depois da morte, ele imediatamente seria reunido a Jesus ali no paraíso, que corresponde à vida eterna além da morte. Quantos de nós aqui, presentes aqui hoje, temos esta certeza? Que no dia que o Senhor disser até hoje, porque Ele é o dono da vida para qualquer pessoa. Todos nós aqui temos data de validade, viu? Todo mundo. Tem um dia reservado no calendário soberano que a gente não sabe qual é. Nós não sabemos. Que bom que não sabemos. Mas o Senhor sabe.
Tem uma datazinha de validade. Naquele dia ali, naquela hora, tchau. E quando é tchau, não tem doutor, médico, UPA, não tem SAMU, não tem nada. É tchau, é adeus. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? A palavra de Deus hoje diz a você, aqui hoje nessa noite. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é vir ao Pai senão por mim? É salvação. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Todo caminho não dá na venda, nessa história aqui não. Muitos dizem isso aí, não, né? O Deus é o mesmo. Opa! Só existe um Deus, Rei dos Reis. É o Deus da palavra dele, da Bíblia Sagrada. De outro lugar é falsice, é fake news. E não vá por esse caminho não, viu? Porque esse caminho, o fim é perdição, é engano. E assim, meus irmãos, eu preciso concluir essa mensagem, trazendo aqui alguns pontos reflexivos para todos nós. Irmãos, não foi acidente algum o fato de Jesus, o Senhor da glória, ter sido crucificado entre dois ladrões. Não foi por acaso. Quem os mandou para lá? Não sabemos. Como foi a condenação desses homens? Nós não sabemos. Porque eles foram escolhidos? Nós não sabemos. Mas aprove a Deus assim resolver fazer, cumprindo então aquilo que foi dito lá em Isaías. E aqui há o cumprimento. Nada ocorre, irmãos, por acidente em um mundo que é governado por Deus, que é esse mundo nosso aqui. Nada acontece por acaso. Muito menos poderia ter havido qualquer acidente naqueles dias, para que evitasse de fato o cumprimento daquele evento que aconteceu. Um dia e um evento que são situados pelo próprio Senhor no centro da história, que haveria de culminar não em um salvo e um perdido, mas que ali estava o símbolo do cumprimento do plano perfeito do Senhor em salvar as nossas vidas. Assim, meus irmãos, não foi um acidente. Deus estava presidindo toda aquela cena, tudo aquilo é cumprimento de sua palavra. Tudo. Desde a eternidade, Ele havia decretado que haveria então de acontecer. Onde e como, com quem o Filho estava ali e deveria morrer. Nada foi deixado, irmãos, ao acaso ou ao capricho do ser humano. Nada. Deus, Ele determina. Tudo que Deus, Ele tinha decretado, veio a suceder exatamente, ipsi literis, como assim Ele havia ordenado. Ele planejou e Ele ordenou. Ele decretou e Ele ordenou. E assim aconteceu. E nada ficou diferente daquilo que eternamente havia sido estabelecido. Observe que tudo quanto o homem fez foi simplesmente o que a mão e o conselho divino do próprio Deus tinha anteriormente determinado, conforme Atos capítulo 4, verso 28. Precisamos então, irmãos, crer em Jesus, aquele que foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Não podemos perder isso nunca de vista e entender que nós somos devedores eternos. A graça é um favor a quem não merece, e eu não mereço nada e recebi. Que resposta eu dou a esse Senhor por isso? Que resposta você tem dado ao Senhor por isso? O que é que nós temos feito para esse Senhor? Estou falando de obras não, estou falando de coração. As obras são consequências de um coração transformado. Observe, irmãos, que colocamos muitas desculpas nas nossas coisas. É para Deus e tem desculpa. Imagina se fosse para o homem. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? É porque assim, é porque assim. Não nos esqueçamos. Se o Senhor é o senhorio, pelo seu senhorio nos cobre com esta graça. É vergonhoso
viveram uma vida com tantas desculpas, esfarrapadas muitas delas, banhadas de tanto egocentrismo, de tanto niilismo e de tanto relativismo. E meus irmãos, é para todos nós que esta bitola serve. Assim sendo, queridos, precisamos então crer que Ele foi até a cruz pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras, o que foi que aconteceu? Nós fomos sarados. Observe, irmãos, que não basta saber que é pecador. Não é só isso. Realmente eu sou pecador mesmo e tá tudo bem, pronto, fica assim mesmo. Não basta, irmão, saber que Cristo salva, pois isso já é falado muito em muitos lugares. É necessário que eu me volte para Ele. Eu preciso me voltar para Ele. Preciso retornar. Eu preciso fazer a volta, pegar a conversão, trazer e voltar para Ele. É necessário, irmãos, que isto ocorra. É preciso que eu corra para os braços do Senhor, assim como o malfeitor fez. O seu coração correu para os pés do Senhor, mesmo estando ele preso naquela cruz. Precisamos, irmãos, nos arrepender dos nossos pecados, e que nós possamos entregar de fato, completamente o nosso coração ao Senhor, para assim a vida eterna ser uma realidade na nossa vida. O louvor pode subir aqui enquanto eu termino. E eu quero aqui separar aqui alguns pontos para que eu conclua. Primeiro, irmãos, que a salvação não vem pelas obras. Qual foi a obra que aquele homem fez para receber a salvação? Nada. Qual foi a obra dele? Ele não entregou uma literatura a ninguém. Ele não foi cultuar ao Senhor em canto nenhum. Ele não deu cesta básica para ninguém. Acho que muito pelo contrário, roubou de muita gente. Porque a palavra malfeitor desta passagem é a mesma lá do bom samaritano, o salteador que prejudicou aquele viajante. É a mesma palavra no original. Era um homem que roubava pessoas indefesas, que fazia coisas ruins. Aquele malfeitor, irmãos, arrependido, jamais ele seria salvo se fosse pelas suas obras. Jamais, não tinha chance. Ele teria que descer da cruz e fazer um monte de coisa para dizer: agora eu sou merecedor de ser salvo. Que é a realidade de muitos. Tem gente que dá cesta básica, ajuda pobre, corre atrás de um, acode outro. Não que seja errado, está tudo certo. Eu só não posso pegar isso aqui como Senhor, vou lhe dar o meu extrato desse mês, viu aqui, ó. Olha quantas coisas eu fiz aqui. Me ajude, me salve. Não é assim não. A matemática é outra, é diferente. Quem diz é a palavra de Deus, não sou eu. Preciso fazer e ajudar? Amém. É mandamento. Precisa amar as pessoas, amar até o nosso inimigo, orar por eles, que isso não é fácil. Posso e devo fazer muito por todos. Nossa igreja tem um projeto missionário do sertão chamado Vinde Sertão. O caminhãozinho que vai mais da metade de doação, de feira, cesta básica, comida, roupa, muita roupa, para o povo sertanejo lá que não tem nem tanta oportunidade, nem acesso a nada. Mas isso aí deve ser uma consequência daquilo que nós já somos. Nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Observe que isto nos traz, irmãos, uma reflexão, pois uma pessoa que vive a vida inteira distante do Senhor, e em seu último momento de morte arrepende-se e volta para Jesus, ele será salvo, pois enquanto há vida, há esperança de retorno, de voltar-se, de se arrepender. Observe, irmãos, que salvação não é o que fazemos para Deus, mas pelo que Jesus Cristo fez por nós. Veja que é o contrário do que se pensa muito por aí afora. E eu posso repetir, irmão, salvação não é o que fazemos para Deus,
Salvação é o que Jesus fez por nós. Foi o seu sacrifício na cruz. Foi Ele que recebeu todo o mérito. O mérito da nossa salvação está nas mãos do Senhor Jesus. E das suas mãos ninguém poderá nos arrebatar. Diga amém. O povo vai jantar ainda, né? Está meio assim. Observe, irmãos, que a salvação não é só de graça, mas também imediata. É um ato de Deus, é um ato. O que vem depois é um processo de santificação que o malfeitor não teve a oportunidade, ele morreu. Ele morreu. Mas essa palavra hoje que Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje. Essa palavra hoje, irmãos, contém um corpo de divindade e de importância muito grande. A palavra nos diz então que no exato momento em que um crente em Cristo Jesus morre, a sua alma, ela vai naquele momento estar em felicidade e em segurança. E isto deve nos alegrar o coração. Precisamos então, irmãos, lutar para ter de fato esta certeza. Na minha partida, bênçãos me aguarda, um lugar de felicidade e de segurança em Cristo Jesus. Haverá de me acolher, haverá de acolher você, quando tem de fato certeza para onde a gente vai. A sua redenção, irmãos, completa ainda não chegou, é lógico. Sua bem-aventurança perfeita não começará até que aquele grande dia chegue, que é o Senhor Jesus voltando para buscar a sua igreja. Mas não há atraso misterioso, irmãos, nem período de suspense. Não haverá oportunidade para a história de purgatório, nem nenhum tipo de cerimônia do dia da nossa morte à entrada deste lugar aqui eterno. A palavra só diz aqueles que morreram no Senhor e os que não morreram no Senhor. Os que morreram no Senhor ressuscitarão para a vida eterna no último dia. E já estão no paraíso, na antessala do céu, que vai ser inaugurado quando todos poderão adentrar. Mas quem não morreu em Cristo, no momento exato da morte, já vai para um lugar de sofrimento. A parábola do rico e Lázaro apresenta-se de forma muito clara. É um desenho, é uma caricatura do que acontece após a morte. E aí, meus irmãos, observe que o estarás comigo demonstra que a salvação é estar em intimidade com Jesus Cristo. Se somos salvos no aqui e no ainda não, podemos então desfrutar sim desta comunhão, como estamos fazendo hoje aqui, que plenamente, irmãos, estaremos com Ele no paraíso, quando daqui partirmos para todo sempre. Qual é de fato, querido, a sua certeza de ter então nesta condição e neste parâmetro? Estaremos seguros no Senhor diante deste momento? Há quem deseja dizer como os malfeitores, mas há também aqueles que valorizam o encontro com Jesus, de aproveitar a oportunidade de dizer: Senhor, lembra-te de mim, de viver uma vida despreendida de tantas coisas, de olhar para si mesmo e dizer: eu não mereço tanto amor, eu preciso voltar, eu preciso, Senhor, me receba, Pai, derrama da Tua misericórdia sobre mim. É como o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz uma vez: precisamos a cada dia reconhecer Jesus como nosso Senhor e estar aos pés dele, dizendo: Senhor, Tua misericórdia me cobre ainda hoje. Eu encontro misericórdia, Senhor, em Ti, Pai.
Ajuda-me, Senhor. Me faz crescer. Eu preciso, eu dependo do Senhor. E isto, irmãos, é algo que nós precisamos refletir nesta noite. Naquele cenário era Jesus no meio, dividindo duas pessoas, condenadas, prestes a morrer também, naquela condição horrenda. De que lado você está? Você que nos visita, de que lado você está? Você se rende a Jesus, arrepende-se e tem coragem de dizer: Senhor, lembra-te de mim? Ou vai ficar do lado da incredulidade, da dureza do coração? Fiquemos de pé nesta noite e vamos cantar ao Senhor.